Gostaria de convidar os irmãos que abrissem a Bíblia no Salmo 92, 12. Salmo 92, versículo 12 ao 14. Todos acharam? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, Deus, mais uma vez. Eu quero Te agradecer, Pai, pela oportunidade de trazer a Tua palavra. Que nessa manhã, Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa renovar as nossas forças, Deus, o nosso ânimo, e que os nossos corações estejam atentos à Tua palavra nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em várias passagens da Bíblia, nós somos comparados com várias coisas da natureza. Em algumas passagens nós somos comparados com aves, nós somos comparados também com diversas árvores. Mas nesse versículo em questão, nós somos comparados com a palmeira e o cedro no Líbano. Nós vamos ressaltar aqui nessa manhã algumas características dessas duas árvores e vamos entender o porquê Deus nos compara com elas. Deus nos chama para sermos como palmeira, para sermos como cedro do Líbano. A palmeira, ela tem algumas características bem interessantes. Uma delas é que ela independe das estações do ano. Ela é um tipo de árvore que ela floresce e frutifica no outono, no inverno, na primavera e no verão. Ela enfrenta todas as estações do ano, florescendo e frutificando. Que assim sejamos nós. Independente da estação do ano que nós estivermos enfrentando, na verdade não é nem estação do ano, nós vamos trazer para a nossa vida espiritual. Se você estiver enfrentando a primavera ou o verão, que você floresça e dê frutos. Mas que se você estiver enfrentando o outono ou o inverno na sua vida, você também continue florescendo e dando frutos. Outra característica da palmeira é que ela independe do solo para poder crescer e desenvolver. Ou seja, onde ela é plantada, ela cresce. Inclusive no deserto. No deserto, que é um lugar muito seco, muito quente, onde as outras plantas, as outras árvores, na maioria das vezes, elas morrem. A palmeira, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai florescer e vai dar os seus frutos. E que você seja assim também. O Senhor, Ele nos chama para sermos assim. Porque na palavra fala que nós seremos, o justo florescerá como a palmeira. E a palmeira, mesmo no deserto, ela floresce. E ela foi plantada lá. E muitas das vezes o deserto que a gente enfrenta é o Senhor que nos plantou. E o Senhor está nos falando aqui na palavra que onde Ele nos plantar, nós vamos florescer. Independente do solo, independente da estação que você estiver enfrentando. Mesmo no deserto, você vai florescer, você vai dar fruto. Mesmo olhando assim, mesmo sendo tudo desfavorável, você vai florescer, você vai se nutrir e você vai dar seus frutos. Talvez você está enfrentando um deserto hoje, mas não desanima. Não desanima porque as suas flores e os seus frutos serão contemplados. Outra característica interessante. A palmeira, ela é uma árvore que ela não se arranca facilmente. Não mesmo. Eu não sei se alguém já viu algum vídeo de uma palmeira durante uma tempestade, durante um vendaval. Ela balança para lá e para cá. Ela se curva, ela pode até curvar assim, inclinar até tocar o chão. Mas ela não quebra.
ela não é arrancada. As folhas, os frutos dela vão embora no vento. De longe, as pessoas podem olhar e falar assim: nossa, essa palmeira vai quebrar, essa palmeira vai ser destruída, ela vai ser arrancada. Mas quando o vento passa, ela volta à sua posição normal. E logo ela floresce, ela renova suas forças, ela floresce e dá novos frutos. Assim é comigo e com você. Muitas das vezes a gente está enfrentando um temporal na nossa vida. As pessoas olham de longe e elas falam: ela não vai dar conta, ela não vai sair dessa. E quando a tempestade passa, as pessoas contemplam o agir de Deus na sua vida. Elas veem que você saiu da tempestade mais forte. E logo vão ver as suas flores, seus frutos novamente. Porque nós somos como palmeira. A gente observa também na palmeira que ela não se arranca facilmente. Por quê? Não é só porque ela é uma árvore grande, nem nada disso não. O segredo da palmeira está nas raízes. A palmeira ela tem um crescimento vertical, e uma curiosidade que eu aprendi lendo, estudando esse sermão, é que a palmeira é um tipo de árvore que, mesmo se você amarrar ela, tentar prender ela, tentar mudar o jeito dela crescer, ela vai crescer vertical. Ela vai continuar crescendo para cima. E as raízes dela são raízes profundas. Ela vai estabelecendo suas raízes na profundidade do solo, não são raízes rasas. E por isso que quando vem esse vendaval, essa tempestade, ela consegue suportar. Porque suas raízes estão bem fixadas na terra. E é por isso também que mesmo no deserto ela sobrevive. Mesmo no lugar de sequidão ela sobrevive, porque as raízes dela buscam por águas profundas. A gente cantou isso no louvor hoje, sobre águas profundas. E que nós, como servos de Deus, como justos, que assim somos chamados, nós possamos ter raízes que buscam por águas profundas, ter raízes que se aprofundam no solo, para que quando a tempestade vier, nós estejamos mais firmes. A gente pode balançar para um lado, para o outro, pode se curvar, a gente pode cair no chão, mas a gente não vai se quebrar não. Quando a tempestade passar, a gente vai estar mais forte. Nós seremos renovados pelo Espírito, pela graça e pelo sustento de Deus. Amém? E que nós possamos aprender que mesmo em meio às tempestades, assim como a palmeira que tem as folhas e os frutos arrancados, muitas das vezes a gente pode, durante a tempestade, passar por algumas perdas. Mas a gente sabe que o Senhor ele veio para restituir tudo aquilo que perdido foi. Ele nos dará com abundância 7 vezes mais do que aquilo que nós perdemos. O Senhor ele tem contemplado a sua vida, ele tem contemplado o deserto, ele tem contemplado a tempestade que você tem enfrentado. Mas nesse período também ele tem trabalhado com você. Ele tem trabalhado com a sua vida. E quando a tempestade passar, você vai ver o quão mais forte você se tornou. Você vai ver que foi só uma fase. Foi só mais uma estação que você enfrentou. Outra característica da palmeira é que a única coisa que ela não resiste é ao frio intenso. No frio intenso, igual ela pode ser plantada no deserto, que ela vai florescer e ela vai dar fruto. Mas se ela for plantada no Alasca, por exemplo, ela não vai resistir. Ela não vai nem nascer. O que quer dizer isso para a nossa vida espiritual? O Senhor ele nos quer sempre aquecidos. Ele não nos quer frios. Se nós, na vida espiritual, frio significa que nós estamos distanciados de Deus. E o Senhor ele quer que nós possamos crescer e florescer e dar frutos, mas sempre pertinho dele. Porque quando, igual se ela crescesse no frio, mas talvez viesse uma tempestade de neve, essas coisas ela não resistiria.
ao contrário da tempestade de areia que ela enfrenta no deserto. Ela balança, 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 sofre com a tempestade, mas ela se renova. E assim somos nós. No dia a dia a gente enfrenta muitas tempestades, muitos vendavais, mas o Senhor ele se faz presente em cada um deles. E o Senhor vai trabalhando com nós de forma diferente, com cada um de nós, né? Porque a palmeira, igual eu falei, ela passa por todas as estações do ano e para ela não faz diferença se é verão, se é inverno, se é outono, para ela florescer e frutificar. E com nós é da mesma forma, talvez a estação que um está enfrentando não é a mesma estação que o outro está enfrentando. Talvez tem pessoas que estão alegres, conquistando as coisas no verão. Talvez tenha um irmão do lado que está enfrentando o inverno. E Deus tem trabalhado as duas palmeiras da mesma forma, no inverno e no verão. Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. Outra coisa, característica interessante sobre a palmeira é que as outras árvores, em geral, se você ferir a casca dela, arrancar a casca dela, a maioria das árvores elas morrem, vão morrendo aos poucos. E a palmeira não. Se você cortar a casca dela, vai ficar ali, ferido. Vai ficar ferida na palmeira. Mas ela não vai morrer. Porque ela não se alimenta do que está na casca. Ela se alimenta do que tem por dentro dela. E que assim sejamos nós. Mesmo que as situações, mesmo que as pessoas nos firam, nós possamos permanecer e nos nutrir com o Espírito de Deus que há dentro de nós. Com a força, com a graça de Deus que há dentro de nós. Nós não venhamos deixar que o que acontece com a nossa casca, que o que acontece do nosso lado de fora, que os fatores externos possam influenciar e contaminar o que há dentro de nós. Nós não possamos perder os nossos nutrientes por conta do que acontece do nosso lado de fora. Que as pessoas possam até te ferir, possam achar que às vezes a gente está enfrentando tanta luta que parece que a gente não vai suportar. Parece que fala assim, ó, chegou, já deu, eu não aguento mais. Mas o Senhor, Ele te chama de palmeira. E que você seja assim como uma palmeira. Você possa declarar durante uma tempestade, durante o inverno, durante o outono, quando as folhas começam a cair, quando você sente que está vindo o inverno, você começa a declarar: eu sou uma palmeira, eu sou uma palmeira plantada na casa do Senhor. Eu sou uma palmeira, o Senhor me chama de palmeira, e é assim que eu vou viver. Que mesmo no deserto, mesmo na tempestade, você não se esqueça que o Senhor Ele te chama de palmeira. O Senhor também nos compara, Ele fala que nós cresceremos como o cedro no Líbano. E estudando sobre o cedro no Líbano, eu vi que árvore fantástica. Que árvore fantástica, e eu vou falar algumas coisas aqui que eu nem sei se vocês já ouviram falar, porque eu particularmente não tinha ouvido e eu aprendi estudando esse sermão. O cedro no Líbano, ele, apesar de ser uma árvore muito grande, que ele pode chegar até 40 metros de altura, e ele é uma árvore muito resistente também. Porém, ele tem um crescimento lento. Nos 3 primeiros anos de crescimento do cedro, ele cresce somente 5 centímetros. Mas o que importa de verdade é o que está acontecendo nas raízes, no solo. Enquanto ele está crescendo 5 centímetros para fora da terra, a raiz dele por dentro atinge 1,5 metro. O que Deus quer nos ensinar aqui? Que para Deus, o que importa é o nosso crescimento, mas é a profundidade do nosso crescimento. E Deus ele trabalha na paciência, Deus ele trabalha na consistência, Deus trabalha no tempo dele. O que Deus quer nos ensinar aqui? O que Deus quer nos falar aqui? Nós devemos nos preocupar com o nosso crescimento, mas que mais que isso,
nós devemos nos preocupar com as nossas raízes. Nós devemos nos preocupar com a profundidade do nosso relacionamento com Ele. Nós possamos nos preocupar mais com os minutos de oração, com a leitura da palavra, com a nossa intimidade com Ele. Porque só assim a gente vai criar raízes em Deus. Só assim as nossas raízes crescerão. Muitas das vezes, nós estamos preocupados, mais preocupados em crescer, em aparecer, do que em fixar nossas raízes. E para Deus não é assim. Enquanto o cedro cresce lentamente para o lado de fora, as raízes dele têm sido trabalhadas dentro do solo. Você já pensou o que é durante 3 anos uma árvore crescer só 5 centímetros? É quase imperceptível. Mas se você tentar arrancar ele, você vai ver que a raiz dele está de 1,5 metro. Outra característica do cedro do Líbano é que, diferente de outras árvores, que, igual eu falei, ele tem a raiz de 1,5 metro, pode chegar de 1,5 metro nos 3 primeiros anos. E logo ele vai crescer e atingir até 40 metros. Mas as outras árvores no solo, se elas se depararem com uma rocha, elas param de crescer. O cedro no Líbano, ele não para de crescer. O que as raízes dele fazem? Quando ele encontra uma rocha no solo, ele contorna a rocha, abraça a rocha e continua crescendo as suas raízes. Trazendo isso para mim e para você, trazendo para o nosso dia a dia. Muitas pessoas, hoje em dia, querem crescer. Elas querem crescer, mas ela tem as motivações, ela tem os seus desejos pessoais, tem os seus objetivos. E elas vão crescendo. Mas quando elas se deparam com a rocha, que é Jesus Cristo, elas preferem parar de crescer do que abraçar, do que se fixarem na rocha e continuar crescendo. Muitas das pessoas, quando os seus desejos, os seus anseios vão de encontro com os princípios e com os ensinamentos da palavra de Deus, elas preferem parar de crescer. As suas raízes. Então, as suas raízes não ficam tão firmes. A do cedro do Líbano, as raízes dele se abraçam com a rocha e continuam crescendo. E isso faz com que ele se torne uma árvore mais firme. As raízes dele ficam mais firmes. Que nós possamos ser assim. Que durante o nosso crescimento nós possamos buscar por aprofundar nossas raízes. Nós possamos buscar, não por crescer e aparecer, às vezes a gente quer crescer e mostrar para os outros que a gente é, o que a gente fez, onde a gente chegou, mas que a gente possa se preocupar mais em crescer no relacionamento com Deus e ter um relacionamento firme e profundo, um relacionamento de intimidade. Outra característica sobre as raízes do cedro é que ele não depende muito da chuva para poder se nutrir. As raízes dele buscam as águas profundas do solo. E é através daí que ele se nutre e vai se sustentando até a chuva vir. Que nós possamos ser assim. Que mesmo que as situações sejam totalmente desfavoráveis, que mesmo em meio à sequidão, assim como a palmeira, as nossas raízes possam encontrar águas profundas em Deus. E que essas águas profundas possam nos nutrir dia após dia. Que quando nós enfrentarmos um tempo de seca nas nossas vidas, nós possamos estar preparados e termos de onde nos nutrir. Que nos seus dias de alegria você continue depositando oração, você continue depositando tempo para Deus. Porque quando o dia mau vir, e querendo ou não, o dia mau também é uma promessa.
Porque o Senhor, Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Ele nos dá a certeza que o dia mau virá, mas que nós estejamos preparados para enfrentar o dia mau. Que nós possamos ter as nossas raízes abraçadas e fixadas à rocha, para que quando vir alguma coisa nós possamos continuar nos nutrindo, nos mantendo de pé. Assim, nós sejamos na nossa vida, que nós não sejamos tão dependentes de fatores externos para crescer. O cedro, ele demora a crescer para fora. Mas enquanto isso, no interior, interno, onde ninguém está vendo, ele está crescendo. E que assim seja com você. Que você possa crescer no secreto com o Senhor. Que você possa crescer onde Deus, somente Deus te vê. Não precisa preocupar de crescer para os outros te verem, não. Que o que tem que importar na nossa vida é o crescimento que Deus vê. O crescimento que Deus contempla é o nosso crescimento com Ele. Porque onde nós crescermos com Deus, aí nós viveremos o que fala na palavra, na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Porque tudo é no tempo de Deus. O cedro, ele demora muitos anos para poder atingir 40 metros. Mas quando ele atinge, ele se torna uma árvore forte, uma árvore resistente, uma árvore bonita. Que assim sejamos nós, não importa o tempo. Que nós não venhamos nos preocupar com o tempo, mas que nós venhamos nos preocupar com o nosso crescimento. E com a forma que nós temos crescido. Que nós não venhamos depender se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, se tem pouca gente. Que a gente não venha se preocupar com o que está acontecendo lá fora, mas que nós venhamos nos preocupar com o nosso crescimento com Deus. A partir do momento que você sai da sua casa e vem buscar a Deus aqui na congregação, como fala na palavra dele, que nós devemos estar na congregação, você está fixando as suas raízes. Você está buscando florescer nos atos do Senhor. Porque aqui fala, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, o que estão plantados na casa do Senhor. O Senhor nos chama para a casa dele. O Senhor te chama de palmeira, mas Ele não te quer uma palmeira plantada em qualquer lugar. Ele te quer uma palmeira e um cedro do Líbano plantado na casa dele. E você vai florescer. Você vai frutificar, independente do tempo. Independente da estação do ano. Muitos podem olhar para você e falar assim, tem jeito não vai dar nada. Para de incomodar Deus com esse pedido aí, não. É no tempo de Deus. Quando Deus vê que eu cresci e que eu estou preparado, Ele vai me florescer e vai me dar os meus frutos. Aqui fala que não importa. Mas o tempo de florescer e o tempo de frutificar, Ele vem. Essa é uma certeza que Deus nos dá. Essa é uma garantia que Deus nos dá. E que nós possamos despertar sobre o nosso crescimento. Nós possamos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto. Que nós sejamos plantas, árvores, na verdade, né? Que tenham as suas raízes profundas. Daquelas que não se arranca facilmente, daquelas que não é qualquer vento que vai jogar no chão, daquelas que não é qualquer chuva, tempestade que vai te destruir. Nós sejamos árvores daquelas que, quando ferirem a nossa casca, a gente vai continuar se nutrindo, porque dentro da gente está cheio de Deus. Está cheio da palavra de Deus. Está cheio da graça, está cheio do amor de Deus. E é isso que vai nos sustentar dia após dia. Nós sejamos árvores que tenhamos certeza de onde nós estamos plantados. E que nós possamos também nos lembrar de que quando estivermos plantados no deserto, o Senhor, Ele nos dá certeza que nós vamos florescer e que nós vamos frutificar. Os frutos do Senhor é certeza para a sua vida.
Mas para isso, a gente precisa crescer. E a gente precisa se preocupar com o nosso crescimento. Nós precisamos nos preocupar com a profundidade das nossas raízes. Eu te convido a partir de hoje, ter certeza na sua vida que você é uma palmeira, que você é um cedro no Líbano, mas que você também comece a se preocupar como está o seu crescimento, como está a fixação e o crescimento das suas raízes, com quem você realmente tem se preocupado. Você tem se preocupado mais com as suas raízes ou em crescer e aparecer? Que nós possamos observar um pouco mais sobre isso. E que em toda situação que nós enfrentarmos na nossa vida, nós possamos nos lembrar que assim como a palmeira, assim como o cedro no Líbano, nós somos fortes, nós somos resistentes, nós floresceremos, nós frutificaremos onde Deus nos plantar. É isso que Deus quer nos falar nessa manhã. Independente de onde você estiver plantado hoje, independente do que você estiver enfrentando hoje, Deus vai te fazer florescer. Deus vai te fazer frutificar. Essa é uma certeza. Mas para isso, nós precisamos ter raízes abraçadas com a rocha. Nós precisamos ter raízes que buscam água do profundo. E que nós não nos permitimos sermos arrancados, sermos destruídos por qualquer vento, por qualquer situação. Que mesmo que pessoas se levantem para te afrontar, você saiba que Deus é contigo. Que Deus é contigo, Deus tem te sustentado, Deus tem te renovado. Nos últimos anos nós temos enfrentado tantas coisas, tantos dias de incerteza, mas nós temos permanecido aqui, como palmeiras. O vento pode ter nos balançado para lá e para cá. Parecia, de fora as pessoas olhavam e parecia que a gente não ia dar conta. Mas nós estamos aqui. Para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. E que assim nós sejamos dia após dia. Nós possamos contemplar o real agir de Deus nas nossas vidas. Nós continuemos crescendo, estabelecendo uma vida de intimidade com Ele. Porque só assim nós cresceremos de verdade. E outra coisa, voltando lá na palmeira aqui, as flores da palmeira, as abelhas vêm, se alimentam, né, com pólen e tal. Que assim sejamos nós. Que a nossa vida também sirva de alimento para a vida de outras pessoas. Que a vida de Deus em nós possa nutrir a vida de outras pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer que nós somos palmeira do Senhor. Nós somos fortes, mas não de nós mesmos. Nós somos fortes porque há um Deus que habita em nós. Nós somos fortes porque o Senhor é quem tem nos sustentado. Nós somos fortes porque nós temos buscado uma vida com Deus. Eu te convido, nesse momento, a fechar os seus olhos e que você possa declarar ao Senhor que você quer ser como palmeira plantada na casa do Senhor. E que independente do tempo, independente das circunstâncias, independente do solo, você vai crescer, você vai florescer e você vai dar os seus frutos. Você vai contemplar os frutos de Deus na sua vida. Os frutos que Deus tem reservado para você, você vai contemplar. Essa é uma certeza que Deus nos dá. Que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Porque para Deus é tudo no tempo dele, não é no nosso. É no tempo dele. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nós possamos sempre glorificar o nome do Senhor. Porque mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao vendaval, Ele se faz presente com cada um de nós. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra. Deus amado, que o Senhor possa ter falado aos nossos corações, Deus. E que o Senhor possa nos ensinar a sermos verdadeiramente como palmeira, Pai. Na Tua casa, na Tua presença, Deus. Nós possamos estar fixados no Senhor. Que as nossas raízes, Pai,
nós possamos preocupar, Deus, de ter as nossas raízes na tua casa, ter as nossas raízes, Deus, fixadas no Senhor, Pai amado, que nós possamos viver e desfrutar da tua palavra todos os dias das nossas vidas, Pai amado, que as pessoas também possam reconhecer o Senhor através das nossas vidas, Deus. Nós possamos preocupar em crescer, Pai, crescer internamente, crescer numa vida contigo, crescer, Pai, espiritualmente, nós possamos nos fortalecer no Senhor, para que quando vier o dia mau, Pai, nós estejamos preparados, Deus, nós estejamos fortalecidos com a Tua presença, Pai, nós estejamos preparados com a Tua palavra, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Deus. Nós te pedimos que o Senhor possa nos dar estratégias, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e que o Senhor possa nos renovar. Se tiver alguém aqui, Deus, que estiver enfrentando alguma tempestade, que o Senhor possa renovar as forças, Pai, que o Senhor possa, Deus, dar estratégia em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir os olhos e mostrar, Deus, que o Senhor é conosco todos os dias, Pai. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, o Senhor se faz presente e é o Senhor quem tem nos sustentado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, desde já nós te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Que nesse ano de 2023, você se lembre que você é palmeira, que você é cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor. Que você possa levar isso para a sua casa, para o seu dia a dia. Que mesmo que seja difícil, você se lembre e você declare: eu sou palmeira, eu sou cedro no Líbano, eu sou forte e resistente no Senhor. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.